O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Lucas 21. Lucas 21. Alguém consegue ler aí? Então, abra sua Bíblia aí. Deixa de ser... Não, preguiçoso. Lucas 21, 7, declara assim a palavra. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Eu quero trazer para vocês uma ministração que fala, eu intitulei ela Providência de Deus, Livramento, Providência de Deus. Nós estamos no mês da provisão, amém? Deus é o nosso provedor, amém? E você vai receber provisão em tudo, em nome de Jesus. Mas a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês é um pouco escatológica. Ela é meia do fim, porque tribulação e ira estão propostas no fim, nos tempos do fim. E muitos se apavoram com isso, né? Eu comecei separando um filme de 17 minutos que é pura catástrofe apocalíptica. Aí eu olhei, vi de novo, falei, não, chega de catástrofe. Deu, né? 7-1, 4-0, 3-0, é uma catástrofe atrás da outra. Cinema catástrofe. É muita catástrofe para nós. Mas vocês viram o texto, Jesus está anunciando que tem que acontecer assim, nação contra nação, reino contra reino, guerras, pestes, né? Dentre as guerras, nós temos que pôr os olhos em Israel, que é o relógio de Deus, e Israel outra vez se levanta para a guerra, está todo o contingente de soldados da reserva já estão chamados, e há foguetes do norte e do sul caindo em Israel outra vez, estão querendo invadir a faixa de Gaza, tomar a faixa de Gaza, tá? Problema. Outra vez guerra. E ao contrário do outro lado, na África, nós temos esse vírus ébola, que os médicos já estão aterrorizados, não sabem mais o que fazer, está fora de controle. Ele mata 90% de quem é contaminado. Tem 585 mortos já em 4 países da África, em Guiné-Bissau, Serra Leoa e alguns arredores ali, Libéria. E eu, enfim, fiquei olhando esses sinais de catástrofes. Ontem ainda houve outro terremoto no
lugar que houve no Japão, perto de Fukushima, 6,8 graus, escala Richter, alerta de tsunami. E Fukushima, eu assisti um vídeo especial sobre Fukushima, e de tudo que está acontecendo lá, as borboletas já estão nascendo todas tortas, há um vazamento muito grande de radioatividade, ninguém consegue conter aquilo, eles já têm 400 tanques daqueles que a gente vê de gasolina, aqueles enormes, com água radioativa armazenada, ninguém sabe o que fazer com aquilo, vaza, pinga no chão o tempo todo, tem vazamento. Os japoneses estão desesperados, não contam a história toda, e, enfim, o horizonte que nos aguarda é meio catastrófico mesmo. Mas no meio de tudo isso, Deus nos livra. Demos sorte, elegemos para servir um Deus que provê livramento para os seus filhos. Aleluia. E o primeiro texto está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, declara assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui, eu entendo esse repentina destruição no meu coração e no coração de muitos estudiosos bíblicos, eu entendo que isso é arrebatamento, viu? Repentina destruição vem sobre quem está desavisado, e aquilo acontece como um ladrão à noite. Muitos de nós estaremos nos campos, em casa, na cozinha, no carro, no avião, e de repente, pluf! Por que repentina destruição? Porque acabaram de lançar agora uma série nova americana que diz Leftover, os deixados, na verdade, era deixados para trás, agora eles colocaram os abandonados, né? Os leftover. Eu estou assistindo, é uma coisa à luz da Bíblia que não tem fundamento, mas ao mesmo tempo fica aquela semente colocada no coração de todos de que de repente vai acontecer uma catástrofe. Milhões de pessoas desaparecem sem muita explicação, pluf, e bebezinho some, e o papai some, e enfim, é uma grande catástrofe, porque carros batem, trens descarrilham, aviões caem do céu, gente desapareceu de um posto de comando que não podia ter desaparecido, etc. Então, no meio de toda a catástrofe, há uma provisão de Deus para os que são seus. E assim como nós vimos no Japão, nesse tsunami, 2011, eles declararam que houve 19 mil mortos e 22 mil desaparecidos. É engraçado que quando não se encontra o corpo, não se coloca na lista dos mortos, se coloca na lista dos desaparecidos, né? E 19 mil mortos num tsunami, 22 mil desaparecidos. Eu percebo a atuação de Deus nessa situação, porque Deus sempre deixa lugar para dúvida. Deus sempre deixa lugar para dúvida. Você pode crer, ter fé no seu coração e aceitar aquilo como sendo um sinal do céu, algo sobrenatural, ou você pode trazer uma explicação lógica para a situação. Quando houver um arrebatamento e milhões de pessoas desaparecerem e houver uma grande catástrofe aqui, como anuncia o filme, eles vão falar, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas desaparecidas. E você olha para a situação e fala, ou aqueles que são incrédulos, que ficarem, vão dizer, foi como no Japão e em tantas outras catástrofes, tem milhares de mortos, milhares de desaparecidos. Fica lugar para dúvida, fica lugar para fé. Amém? Pergunta para o seu vizinho, você escolhe o quê? Duvidar ou acreditar?
que vai chegar esse dia. Vai chegar um dia em que, você se viu, ficou para trás. E a Jane já me ligou umas 3 vezes. Você está aí? Eu estou. Graças a Deus. A Jane, a pastora. Porque houve aí uma notícia, aí uma situação e, assim, já tem gente apavorada com acabou a luz. Acabou a luz. Acabou a luz. Acabou a luz. O cara fica em pânico. Pois é. Continuando aí, 1 Tessalonicenses, o texto diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém? Ele anuncia que vem como um ladrão à noite o dia, e declara para nós: mas vocês não estão nessas trevas, não vendo nada, para que aquele dia te surpreenda. Aquele dia é um dia de surpresa, mas ele vai surpreender o mundo, e nós vamos estar na expectativa desse dia. E desde já eu semeio essa semente de expectativa no teu coração, essa semente de provisão do alto, de livramento. O Senhor não nos destinou para a ira. Aleluia. Vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Diga para o seu vizinho: couraça da fé. Couraça da fé. Aleluia. Precisamos nos vestir da couraça da fé porque as situações, elas deixam dúvidas no ar, como eu expliquei para vocês. E por isso nós precisamos estar o tempo todo com essa couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora, em negrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aleluia! Tem um texto sério lá no capítulo 9 de Daniel. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, capítulo 9, tem um texto que fala das 70 semanas de Daniel. Deixa eu ler um pedacinho aqui para você, para te colocar no contexto aqui do nosso gráfico. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para o declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha para mim, gente. Aqui Daniel, depois de jejuar e depois de orar, o anjo conseguiu romper os céus, abrir os céus que estavam fechados por espíritos malignos, e o anjo veio com a resposta de Deus para a oração de Daniel, e ele começa declarando coisas muito importantes de que vão acontecer num futuro muito longínquo para Daniel, a partir aqui do versículo 24. E ele declara: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana,
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. É grego, né, gente? Enroscado esse texto, né? Mas vamos fazer esse gráfico aqui para você entender só a última semana, porque as 69 primeiras semanas já foram. 7 semanas de anos, dá para ler lá? 7 vezes 7 anos, 49 anos. Quando sai a ordem para reedificar Jerusalém, né, até a conclusão da reedificação de Jerusalém, passaram-se aqueles 49 anos, ok? É o primeiro quadrinho. Depois o texto profetiza que haverão outras 62 semanas até que seja morto o ungido. E se você fizer o cálculo, 62 semanas de anos, a palavra traduzida para semanas é 62 tempos. 7 tempos, 62 tempos. E aquele tempo é de 7 anos. Primeiro, 49 anos. Segundo, 62 tempos. 62 vezes 7, 434 anos. Se você soma isso, dá exatamente no dia em que Jesus morreu na cruz. Morte do ungido. Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, que está no texto, até Jesus morreu na cruz, deu 434 mais 49, 483 anos. Deus ali abre um parêntese na história com Israel. Por amor de nós, senão nós todos estaríamos condenados. Deus abre um parêntese na história com Israel. Ele não termina a história, ele não abandona o seu povo, ele continua com o seu povo, ama o seu povo, retomará com eles, mas abre um parêntese para o tempo dos gentios. E a Bíblia fala muito do tempo dos gentios. Nós estamos vivendo esse tempo, eu e você agora, época da graça. A Bíblia chama de era da graça, era da igreja. São 2 dias, 2000 anos, em que a história com Israel tem uma interrupção e Deus vai lidar conosco. E depois que esse tempo termina, aí já se passaram as primeiras 69 semanas, Deus vai retomar a sua história e vai cumprir a 70ª semana de Daniel. A semana número 70 vai acontecer. Amém? Estão comigo? Então a profecia para Daniel é: 70 semanas estão previstas, só que elas têm uma propaganda comercial em teu benefício, de 2000 anos, 2 dias. Por amor de nós. Um véu está posto sobre Israel, como que Moisés colocou quando desceu do monte, e ele não queria que os filhos vissem que ele estava parando de brilhar. Porque quando ele subiu ao monte na presença do Senhor, ele brilhava, e a sua luz, o seu rosto resplandecia, e depois aquilo ia esmaecendo. E aí Moisés botou um véu para que o povo não visse que a glória do Senhor se esvaía. E enquanto na presença dele a glória brilhava, saindo da presença de Deus a glória se esvaía. A Bíblia diz que esse mesmo véu está posto agora sobre os judeus para que, olhando, eles não vejam. E esse véu vai ser retirado e vai se cumprir essa última semana. E essa última semana costumamos chamá-la de tribulação. Diga para o teu vizinho: Deus vai te suprir e vai te guardar na tribulação. Aleluia. Há um tempo atrás eu diria para você: Deus não vai deixar você passar por tribulação. Já não posso mais. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Não sei o que vai dar. Mas o fato é que essa última semana de 7 anos, no meu entendimento de tudo que eu tenho lido, já começou. E ele chama aqui de primeiras dores, como a da mulher que está para dar à luz. E nós vimos todo esse cinema catástrofe acontecendo, que eu não vou repetir tudo outra vez. Peste, fome,
terremotos, o número de terremotos acima de 7 graus dobrou. Em 2014, teve já, até agora, no meio do ano, em 2014, o dobro dos terremotos fortes que teve em 2013. Está dobrando. E vai quadruplicar se continuarmos nesse ritmo, porque as dores de parto são assim, elas sobem exponencialmente, vai crescendo, crescendo, até ficar muito perto uma da outra, para nascer. Mas eu quero chamar então a tua atenção a esse trecho, essa última semana que conhecemos como tribulação. E os estudiosos bíblicos, para melhor entendermos, eles dividiram entre tribulação e grande tribulação. E chamaram a última semana de grande tribulação, reino do anticristo, como vocês leem ali. A primeira semana está embutida na tribulação. A segunda semana está embutida na tribulação, só que ela será grande tribulação. Esse nome, grande tribulação, não aparece na palavra de Deus. Isso foi estudiosos que apelidaram essa segunda metade de grande tribulação. Eu quero hoje mudar o nome dela para ira de Deus. É o derramar da ira de Deus. O derramar da ira de Deus começa com as taças da ira. Abra aí em Apocalipse 16. Apocalipse 16 diz assim: E ouvi aí, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí vem as iras, todas as taças da ira, que é aquela grande tribulação. Começa aqui. Grande tribulação é ira derramada. E aí, a ira é terrível. Diga para o seu vizinho: mas nós não fomos chamados para a ira. Não passamos por ira. Amém? Agora pergunta para ele: e tribulação? E tribulação? Porque nós não fomos chamados para a ira, ok? Só para você ter uma noção exata da ira, derramou a primeira taça, apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou e o mar se tornou em sangue como de morto. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. E aí o anjo declara: justo és que é o Senhor, derramaram o sangue dos profetas. O quarto anjo, no versículo 8, derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Eu li que onde era? Está 47,8 graus ontem. Você já imaginou você viver a 47,8 graus Celsius? Se aqui quando chega em 38 a gente já está nervoso. 47,8, não tenho certeza se é na Índia, Paquistão, é para lá. 47,8. Todo mundo nervoso. E aqui o quarto anjo derrama a sua taça no sol e ele abrasa os homens. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram no nome de Deus, e etc. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam de dor as suas línguas, por causa das suas dores, das suas chagas, etc. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou. A água do rio Eufrates secou totalmente em 2009. Alô? 2009. Eu tenho as fotos do rio Eufrates seco, igual a nossa represa aqui, da Cantareira. Tudo rachado. O grande rio Eufrates seco em 2009. A água voltou para ele. Muito menos água. Pouquinha. Mas ele era um rio caudaloso de navegação. Secou em 2009 e ninguém mais passava. Princípio das dores. Anúncio dessas coisas. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque tem um período de tribulação e um período de, então, ira de Deus. Deus provê para nós. Deus provê livramento. Em Romanos 5,
3 a 5, ele declara, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga para o seu vizinho, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? A palavra de Deus diz para nós que no mundo tereis tribulação. E a palavra de Deus diz para nós que nós não fomos destinados à ira. Amém? Então, a tribulação já começou. Se você morasse no sul do país agora, você estaria nadando e tinha que sair de casa de barco. Porque a tribulação já começou. As catástrofes já estão aí. Na África e na Ásia, e gripe isso e gripe aquilo. E inundações de toda sorte. Houve o maior tufão da história do Japão outra vez, agora passou lá. Neurubu, sei lá, nome maluco. Nesse mundo tereis tribulação. Mas 1 Tessalonicenses 1,10 declara, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Então nós estamos esperando Jesus dos céus. Amém? O seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira futura. Então ele vai nos tirar daqui antes que Deus derrame a sua ira. Amém? Amém? Amém. E para terminar, eu quero te posicionar no tempo. Apocalipse 12. Vocês estão comigo? Estou acabando. Apocalipse 12. Declara assim. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher ou uma virgem vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quando a gente começa a ler esse texto, e viu-se um grande sinal no céu. Esse aqui é João, assistindo os eventos que virão. E ele olha e vê um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. A gente começa analisando que essa mulher que aqui nós dizemos fugiu para o deserto, no versículo 6, sempre foi entendido como Israel. Israel é a mulher Israel é que gera Jesus, dá a luz a Cristo, né? E em vários lugares Deus reporta a nação israelita como a mulher. Mas depois a gente percebe que esse é um sinal que João está vendo no céu. E ele olha e vê uma mulher para dar à luz. E ela está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Antes isso era impossível de ser equacionado, mas agora, aqui não dá para ver. Que pena. Então vocês olham direto aqui, ó. Amém? Viram, né? Pronto. Aqui tem a constelação da Virgem. Está escrito ali, Virgo, lá no meio onde tem aquela setinha. A Virgem está no céu e ela está vestida do sol, que é aquele ponto lá brilhoso lá em cima, e ela tem a lua aos seus pés. Ali na pontinha de baixo dos pés é Moon. Está escrito lua. Amém? E lá em cima,
da mulher, não dá para ver? Dá para apagar o sol aí? Então, lá em cima tem a constelação do Leão. E lá tem 12 estrelas. Na verdade, a constelação do Leão não tem 12 estrelas, 12 astros, tá? Essa é a palavra, astros. Porque planetas brilham como estrelas, ok? São chamados astros. Lá em cima da cabeça da mulher tem a constelação do Leão e ali junto estão Mercúrio, Marte e Vênus. Alinhados ali, os 3 que estão ali embaixo, acima da cabeça dela, aqui na parte de baixo da cabeça, Mercúrio, Vênus, Mercúrio, Marte, Vênus. Os 3 alinharam acima da cabeça dela, junto com a constelação do Leão, que soma 12 astros. Então, ele viu uma imagem no céu, uma virgem pronta para dar à luz, que estava vestida do sol, então o sol está ali à altura dos seus ombros como um manto, com a lua aos seus pés, a lua está ali, e com uma coroa de 12 astros, de 12 diademas. E aqui, onde tem a altura do ventre da mulher, tem um astro aqui que tem 4 biquinhos aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, ali é Júpiter. Júpiter é o dragão que se aproxima do ventre da mulher para tomar-lhe o filho quando nascer. Bom, os estudiosos, eles trilharam o sol para lá e para cá, para lá e para cá. Ali em cima, naquele quadro cinza, tem lá o ano 2017, o mês 9 e o dia 23, às 8 horas, 4 minutos e 47 segundos, o plano celestial está desse jeito. Se você muda o dia para lá e para cá, os astros vão virando. E vai todo mundo saindo da posição, e já a mulher não está mais vestida do sol, e a lua já não está aos seus pés, e Júpiter não quer tragar-lhe o filho, e ela não tem mais uma coroa de diademas. O único dia, em que Apocalipse 12 se cumpre, vi um sinal no céu. Uma mulher, com a lua aos seus pés, vestida do sol, com uma coroa de 12 diademas, é o dia 23 de setembro de 2017. Amém? Por que essa data é importante para nós? Porque ira é derramada a partir de Apocalipse 16. E nós estamos em Apocalipse 12. Só que o pau comeu desde Apocalipse 6. E já começamos com cavaleiro amarelo, cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho. E depois você lê em casa. Não seremos apanhados pela ira de Deus. Antes vai vir uma baita de uma destruição repentina. E nós fomos embora. E porque fomos embora, acontece a destruição repentina. E aí Deus vai derramar sua ira. E nós não vamos estar aqui para receber a ira de Deus. Não fomos destinados à ira. Amém? Mas nesse mundo tereis tribulação. Tende bom ânimo. Venci o mundo, diz o Senhor. E os princípios das dores já começaram. E muita gente nesse mundo tem padecido. Na última noite que eu ministrei, eu falei sobre Eclesiastes 9, 2. E eu termino com esse texto. Eclesiastes 9, 2. Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Então só nos resta nos comportarmos de uma maneira diferente de todo mundo. Diga para o seu vizinho: eu não sou todo mundo.
todas essas coisas acontecem para todo mundo, né? Não é isso? Para o bom, para o mal, para o pecador, para o justo, para o injusto, para todo mundo. Deus dá o seu sol e faz chover sobre justos e injustos. Todas essas coisas acontecem para todo mundo. Toda essa tribulação que vai rolar, rola para todo mundo. Mas eu não fui destinado para passar por ira de Deus. E a parte 2 desse nosso capítulo de hoje, eu vou trazer daqui a 2 domingos, no final da provisão, no último domingo do mês, que fala de um povo dentro do povo, que Deus ama como sua noiva, que é tirado antes de tribulação. Eu não sei se te interessa ou se você quer ficar aqui na tribulação e, bom, ira, tudo bem, eu vou embora, mas tribulação eu aguento. Porque se não é esse o teu intuito, então daqui a 2 domingos você volta para escutar o final da história, porque há um povo, dentro do povo de Deus, que vai sair daqui para ir casar com o Cordeiro enquanto rola toda essa tribulação. Amém? Então vamos orar e vamos tomar ciência da urgência da situação que a gente vive, das manchetes que nós lemos, da palavra de Deus se cumprindo debaixo das nossas barbas, desses sinais no céu que agora, por computação e tantas coisas, a gente consegue decifrar, por aquilo que João viu e que nos posiciona até o ano de 2017, tem muitas profecias bíblicas, profecias rabínicas, apontando para o ano de 2017. E sabemos que há um espaço para nós no coração do Pai de descanso, de segurança, de guarda debaixo das asas dEle. Vamos orar para nós sermos achados dignos de não passarmos por essas tribulações. Em nome de Jesus.